de desconto em todos os produtos do Açaí Copo Quero Mais. Beleza? Bruno, vamos começar te conhecendo aqui. Você é de Ribeirão Preto? Como que você veio parar aqui? Não, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha família toda é daqui do estado de São Paulo. E meu pai, à época, mudou para o Mato Grosso do Sul a trabalho. Foi representar uma marca. E aí, com o falecimento precoce do meu pai, a minha família toda estava de cá. Aí nós voltamos aqui para Ribeirão. Tenho tias, minha avó em Tupã. É mais aqui perto, né? Lá ficava muito longe. E aí eu vim para Ribeirão, né? Mudei para Ribeirão, eu tinha uns 12 anos, 13 de idade. E aqui me instalei. Aqui construí toda a minha carreira, todos os meus principais ciclos de amizade. Conheci minha esposa, casei, tive minha filha. Então, minha vida adulta foi já aqui em Ribeirão 100%, mas eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Poxa. Show de bola. E como é que foi? Como é que é essa relação, né? A gente sabe que você é produtor audiovisual, você é fotógrafo. Fotógrafo, isso. Né? E como é que tá essa relação de economia, trabalho em banco, que a gente já vai falar daqui um pouquinho? Tá. É uma linha... São dois extremos da minha vida. Porque eu tenho um trabalho que lido com números, técnico, e eu tenho um hobby que tá virando um segundo trabalho já há alguns anos, que é criativo. Então, são dois extremos, e eles complementam o que eu sou. Eu tenho a parte criativa também, né? E eu tenho a parte técnica, eu tenho as duas coisas. E consigo, naquilo que um puxa de um lado, o outro alivia do outro. Então, eu costumo dizer sempre, quem me pergunta, fala assim, não, mas como é que você dá conta? Eu falo, não, o banco, ele tem uma carga de estresse que é conhecida por todo mundo. É muito, né? O trabalho num banco é pesado. E a fotografia, ela tem uma descarga de adrenalina que equilibra. Então, para mim, os meus trabalhos, eles se equilibram. Então, não é como dois, é um conjunto. Eles se complementam, na verdade. E como é que foi o desenvolvimento dessa parte aí, artística? Para você foi natural? Como é que foi? Eu caí meio de paraquedas. Eu nunca tinha imaginado ser fotógrafo, né? Eu tinha 15 anos já aqui em Ribeirão. E aí, eu falei, não, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ter meu dinheiro e tal. E aí, tava frustrado, antes de completar 15 anos, tava frustrado, não achava, porque só achava emprego com carteira assinada. E na época, era só a partir dos 15 anos que você podia tirar a carteira de trabalho. Aí eu fiz 15 anos, no outro dia eu tava lá no Poupa Tempo, sei lá, nem lembro onde eu tirei a carteira de trabalho, tirando a carteira de trabalho. No outro dia que a carteira de trabalho ficou pronta, eu peguei o classificado, lembra? Classificado, e circulei. Eu andava de ônibus, eu morava no Irajá, e eu andava de ônibus até principalmente o Shopping Santa Úrsula. Então eu conhecia as linhas principais. Eu peguei na linha do ônibus e fui circulando os empregos que tinham na linha. E aí tinha um estúdio de fotografia Já dá pra ver que você é analista, né? Desde sempre. Eu peguei o trajeto do ônibus e fui vendo que era perto, pra não desviar muito, né? E tinha um estúdio que era na rota do ônibus, em frente à parada. E eu entreguei um currículo despretensioso. E era uma empresa que fazia foto de formatura na época. O foco deles era a formatura. E entreguei com 15 anos, fui trabalhar de carteira e caí de paraquedas. Comecei como cine, fazendo filmagem, e aí depois fui partindo para foto e tomei uma paixão pela fotografia, que é um negócio, assim, é surreal, é algo que eu gosto de fazer. Muita gente chega de um evento depois de 6, 8 horas de trabalho, com a cabeça cheia, cansado. Eu chego em casa radiante, porque eu gosto de fazer. Eu me sinto bem num ambiente fotografando. Eu me sinto a sensação de produzir algo que vai fazer e trazer tão boas lembranças para quem vai ver aquilo depois, traz uma sensação tão boa em mim, me faz tão bem, que quando eu fico um tempo sem fazer evento, faz falta, sabe? E aí, do nada, caí de paraquedas. Entreguei um currículo, deu certo e lá eu comecei, com 15 anos de idade. Cara, eu ouvi falar, alguém de evento falar que se sente bem fazendo evento, Cara, é difícil, né? Porque a maioria que a gente ouve fala, nossa, evento, que é aquela pauleira do... É porque, assim, tem uma máxima que todo mundo fala por aí, mas que eu pratico na minha vida. Você tem que gostar do que você faz. E eu gosto das duas coisas. O evento, eu gosto do ambiente, eu gosto do que eu produzo, mas eu gosto do banco também. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha vida, eu me sinto realizado e isso faz a diferença. Então, o trabalho, ele só é árduo quando você faz algo que você não gosta plenamente, você não se satisfaz plenamente. Nem todo mundo tem
a possibilidade de fazer aquilo que gosta. E eu tive a graça, né, por Deus, aí de fazer duas coisas. Tenho duas profissões e eu gosto das duas. Então, eu faço o que eu gosto, graças a Deus, e por isso que não é tão pesado. Porque você vai falar, não, vou fazer alguma coisa que eu não gosto. Você chega em casa morto. Eu chego em casa do banco, ligo meu computador e vou trabalhar. Tá tudo bem, entendeu? Cara, assim, são duas profissões totalmente diferentes, né? Você mesmo falou que elas são diferentes, mesmo elas se completando pra você, né? Faz sentido pra você. Sim. Você disse que adora, né? Sempre se apaixonou por fotografia. Então, como foi você sair? Você começou na fotografia e como foi você sair da fotografia e entrar no banco? Porque eu tinha um exemplo em casa da minha mãe. Ela era funcionária do Banco do Brasil. E eu vi ela trabalhando num banco e vi o que um banco público concursado trazia de estabilidade. E eu vi quando ela saiu do banco, quão foi difícil quando ela saiu numa época do banco para lidar com os negócios da família. Ela se desligou do banco e viu quanto foi ruim. Então, eu vi o que um banco e um cargo público, na verdade, né, concurso de modo geral, pode trazer de segurança. Então, algumas pessoas falam, não, você tem essa tranquilidade porque você tem a segurança. Sim e não, né? Porque eu tenho os meus desafios também. E então, eu tinha um exemplo em casa. Minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, à época, e saiu num grande pedido de demissão voluntária, e eu vi isso em casa, né? Então, eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo do profissional liberal, meu pai era empresário até falecer, na área de imóveis e tudo mais, e eu tinha um exemplo de empresário, um exemplo de o quão o empresário sofre no Brasil, vocês sabem disso, e eu tinha um exemplo da minha mãe, que era funcionária, que saiu disso para ser empresária e viu o que dava certo e o que deu errado também. Então, eu tenho em casa um misto de exemplos bons e nem tão bons assim. E aí eu consegui, com a graça de Deus mesmo, aproveitar um pouquinho dessa experiência. O banco na verdade, eu prestei alguns concursos, não foi só o banco, né? Eu prestei TJ, eu prestei INSS, e o banco, ele veio algo que é mais da minha linha. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de números, eu lido bem, eu tenho facilidade com isso. E o banco, ele estava mais nessa linha. E aí eu me dei melhor no concurso do banco. Hoje, trabalho na Caixa já há 15 anos, e me dei melhor, mais por perfil, sabe? Eu me saí melhor no concurso da Caixa do que no INSS, por exemplo, que tinha direito, coisas que eu não dominava. Entendi. Embora tenha passado mais longe, mas deu certo.